dentro do nosso processo evolutivo, existe aquela frase na Gênese que diz assim, que nós éramos o caos. Aí Deus olhou para o caos e fez assim, faça-se a luz. Então a gente imagina que essa luz primária, ela foi a luz que criou tudo. Antes dessa luz primária aqui, ó, que deu origem a tudo, era o verbo, faça-se a luz. Fiat lux. Aí a luz o que é que fez? Iluminou tudo. Tudo começou a clarear. Vamos pegar só a nossa galáxia, vai? Nossa galáxia, a Via Láctea. Ela tem aproximadamente 600 bilhões de estrelas. E a gente está lá, no meio dessa coisa. A Via Láctea, ela tem esse formato aqui, ó. Então ainda tem um núcleo de estrelas e tem dois braços. A gente está num desses braços da Via Láctea. E esses braços, eles contêm estrelas. E essas estrelas vieram desse núcleo da Via Láctea. No primeiro momento, o Sol era uma estrela de quinta grandeza. Né? De quinta não, de primeira grandeza. Então, o Sol era grande. Depois, o que aconteceu com ele? Ele explodiu, aí diminuiu de tamanho. Perdeu massa, ele diminuiu. Depois ele deu outra explosão, aí ele diminuiu mais ainda. Depois ele explodiu de novo, diminuiu mais ainda. E hoje, a gente pode considerar que ele seja uma estrela, o Sol, de quinta grandeza. E quando esse Sol foi perdendo massa, o que foi que aconteceu ao redor dele? Juntou muita poeira. E ele exercia uma gravidade muito grande sobre essa poeira. E essa poeira ficou se movimentando em torno desse Sol. Hoje a gente vê um Sol central no nosso sistema e a gente vê os planetas do sistema solar girando em torno dele. Então, se você for pensar, a Terra, ela veio do Sol. O Sol, ele veio de onde? Ele veio da Fiat Lux, que virou isso aqui, ó, a Via Láctea, e hoje ele é uma estrela de quinta grandeza que tem um sistema que ele coordena, que a gente chama de sistema solar. Aí com a gente pensa que o primeiro elemento que surgiu sobre a face da Terra é o elemento fogo. E o que foi que aconteceu quando esse Sol e esse sistema e essas bolinhas de fogo vai se afastando do núcleo da Via Láctea? Vai esfriando, formando a crosta terrena. Então você já tem aí dois elementos. Você tem um fogo dentro do planeta, ainda hoje tem lá no núcleo, né? Uma temperatura muito alta. E do lado de fora a crosta terrena. Só que muito fogo, pouca crosta, o que é que dá? Dá vulcão. Vulcões gigantes que vão explodir, se elevar, né, em crateras de até 100 quilômetros de diâmetro, de boca, 80 quilômetros de altura, e esse fogo combinado com a Terra vai se expandir, vai se espalhar, vai se explodir. E aí surge um outro elemento, que são o hidrogênio, o oxigênio, os gases, né, de uma maneira geral, em volta dessa Terra. O elemento ar, que começa a se combinar, a Terra começa a atrair, e aí aparece o quê? Água. Então, a alquimia medieval, eles acreditam que a gente passou por essas quatro fases no nosso processo evolutivo: o fogo, a terra, o ar e a água. E isso faz uma roda, tem um ciclo dos quatro elementos. Durante muito tempo, foi a tônica da nossa vida. Quatro elementos foram o nosso corpo, que foram se combinando, que foram se ajeitando, que foram se conhecendo. E esses elementos, à medida que eles se combinavam, eles se entrosavam, eles se repudiavam, eles se atraíam, esse movimento circulava, a gente começou a desenvolver uma série de coisas interessantes. E essa evolução continua. E um dos momentos, né, após a organização do reino mineral, a gente vai ter o reino vegetal. Então, para a alquimia, esse é o reino segundo. Primeiro é esse aqui, e esse é o segundo. Quando você olha para o reino mineral, o reino vegetal, eles têm alguma coisa em comum. A planta, aqui na sua base, 90% daquilo que ela se alimenta são minerais.
Então ela come pedra, ela come mineral, ela come ouro, zinco, prata, cobre, ferro, tudo aquilo que a terra tiver de mineral. Uma terra pobre em minerais, isso aqui não vinga. E uma outra característica que a planta tem, né? É que ela come luz. Porque esse verde que você está vendo aqui é para dar luz. A gente chama de fotossíntese. Ela consegue sintetizar, ela consegue absorver luz e transformar em alimento. Então, isso é uma coisa em comum, né? Isso aqui sabe muito bem lidar com a luz. E essa aqui, ó, praticamente a sua alimentação é a base de minerais e ela come luz. Então, para a alquimia, quando isso aqui chega na face da Terra muito evoluído, isso aqui quer sair do canto, ele quer se libertar mais, ele começa a se transformar nisso aqui. Então, a alquimia acredita, que eu também acredito, que o reino vegetal ele nasce a partir da evolução do reino mineral. Então, a cavalinha é uma planta que 95% dela é feita de silício. Inclusive, se você for analisar, por exemplo, essa estrutura molecular com um microscópio eletrônico, você vai ver uma espiral. Tá? E se você olhar para a cavalinha, ela é 96% cristal e ela se organiza exatamente assim como uma espiral cristalina, mas ela é o reino vegetal. Então eles acreditam que o reino vegetal ele é nascido do reino mineral. E aqui você vai ter uma natureza vegetal que veio do reino mineral. É por isso que ele entende muito bem de luz. Então, quando você entra em contato com o reino vegetal, você está fazendo um trabalho com luz, um comprimento de onda. Por exemplo, você tem um vasinho que você gosta desse vasinho, esse vasinho te faz bem? Não. É muito mais do que um vasinho. Porque aquilo ali, ele está em todo aquele canto. Ele está irradiando. É como uma lâmpada acesa. Você está no escuro, acende a luz. Isso aqui é assim. E a irradiação das plantas é uma radiação muito forte. Isso é uma força que a gente não pode deixar de lado. A gente tem que sintonizar com ela. A gente tem que aprender a viver mais com essa natureza. Vale a pena você sintonizar com essas coisas maravilhosas que a gente chama de ervas. E as ervas, elas têm poder. Então, a gente tem que começar a trazer para a vida da gente esse conhecimento, essa história. Vou ensinar a fazer vaso com ervas, vaso com plantas, para que você tenha isso em casa. Porque isso é uma coisa muito simples de fazer. E é uma coisa muito gostosa de fazer. Porque você traz a natureza para você. E a natureza nos protege. Ela nos dá saúde. Ela traz luz e alegria para dentro da nossa casa. Ela purifica o ambiente. Então, gente, ó, vamos melhorar a vida, vamos melhorar o apartamento, vamos melhorar a casa, vamos melhorar a saúde da nossa casa.